Hoje nós vamos falar sobre ângulo central e ângulo inscrito, né? Nesse caso aí, nós vamos ver o que é um ângulo central e um ângulo inscrito na circunferência, tá? Então vamos começar aqui essa aula. Então, vamos começar aqui a falar sobre a questão do ângulo central, né? Então, em um plano, todo ângulo cujo vértice é o centro C de uma circunferência, ele é chamado de ângulo central dessa circunferência. Certo? Então, na figura vocês estão vendo aí uma circunferência de centro C, né? E vocês estão vendo um ângulo ACB, não é assim? Então, esse ângulo ACB, você vai dizer que ele é um ângulo central da circunferência. E outra coisa também, perceba que esse ângulo central, ele determina um arco, certo? Um arco na circunferência. Então, todo ângulo central determina um arco na circunferência, né? E todo ângulo cujo o vértice é o centro de uma circunferência, você vai dizer que ele é um ângulo central. Certo? O nome já diz quase tudo, né? Ângulo central, porque o centro é a circunferência, é o centro da circunferência. A medida de um arco de circunferência, né? Ele é igual à medida do ângulo central que o determina. Como assim, né? Vou dar um exemplo. Na figura seguinte, nós temos uma circunferência, o centro dela é C, né? Mas também nós temos um ângulo ACB nessa figura. Né? Tá aí o ângulo ACB, e ele é de 60 graus. Então, o que a gente vai poder falar aqui dessa figura? Primeira coisa, a medida do ângulo ACB é igual a 60 graus. Né? Em outras palavras, o ângulo central determinado aí é de 60 graus. Né? Mas também, né, existe um arco AB. Né? Tem um arco aqui nessa figura, que eu vou até destacar aqui. O arco que eu estou falando aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Perceba que esse arco ele está interior ao ângulo central. Né? Todo ângulo central determina um arco na circunferência, justamente pelos pontos em que esse ângulo toca a circunferência, certo? Então, esse arco também você vai dizer que a medida dele é de 60 graus. Então, a medida do ângulo central vai ser, né, igual à medida do arco que esse ângulo central determina na circunferência. Beleza? Então, se o ângulo é de 60 graus, o arco também é de 60 graus. Não confundam as duas coisas, né? Um arco e um ângulo são duas coisas diferentes. Quando eu falo ângulo, eu estou falando de uma figura assim, ó, com duas semirretas partindo de um vértice. Isso aqui é um ângulo, certo? Não confunda as coisas. Isso é um ângulo que eu desenhei. E quando eu falar arco, você tem que entender o quê? Como sendo uma parte circular, né? De uma circunferência. Então, o arco basicamente é uma parte aí da circunferência, beleza? No caso, se esse arco for determinado por um ângulo central, eles vão ter a mesma medida. Ângulo inscrito em uma circunferência, né? Então, todo ângulo cujo vértice pertence a uma circunferência e seus lados são secantes a ela, né? Então, é chamado isso de ângulo inscrito nessa circunferência. Vamos explicar aqui com mais detalhes, né? Então, se você observar a minha figura, nós temos uma circunferência e nós temos um ângulo, né? No caso aí, nós temos o ângulo AVB. Não é assim? Temos o ângulo AVB. Onde é que está o vértice desse ângulo? Se você olhar aqui, ó, aqui é o vértice. Certo? O vértice do ângulo está na circunferência. Certo? E os lados do ângulo, né,
cortam a circunferência em dois pontos, que é o ponto A e o ponto B. Por isso que eu digo que os lados são secantes. Quando eu falo que retas são secantes ou segmentos são secantes, eu estou querendo dizer que eles cortam certo objeto. No caso aqui, ele está cortando a circunferência em dois pontos. Tá? Então, todo ângulo que tenha o vértice na circunferência, né? Então, você vai chamar esse ângulo aí de ângulo inscrito. Beleza? Então, na questão aí, na nossa figura, nós temos o ângulo inscrito AVB, certo? E esse ângulo inscrito, ele também determina um arco, né? Então, esse arco ele é determinado pelo ângulo inscrito, ok? Outra coisa, né? Um ângulo inscrito e um ângulo central, né, que determinam o mesmo arco, eles são chamados de ângulos correspondentes nessa circunferência. Ok? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, nessa figura aqui, eu posso aqui traçar aqui o centro, né? E eu vou traçar aqui um segmento de reta que vai lá para A e um segmento de reta que vem aqui para B. Certo? Tá aí o meu ângulo central. Suponha que esse ângulo central tem uma certa medida aqui que eu estou destacando de verde, né? Então, o que eu vou falar aqui? O ângulo central, né? E os ângulos inscritos que vocês estão vendo aqui, eles determinam o mesmo arco, ó. Observem aqui, ó. Tanto o ângulo central quanto os ângulos inscritos que tem aí nessa figura, eles estão determinando aqui o mesmo arco. Perceba que esse arco verde, ele está no interior do ângulo central, ACB, e está no interior dos ângulos inscritos, né, que vocês veem na figura aí. Então, quando você tem um ângulo central e um ângulo inscrito, né, eles determinam sempre o mesmo arco. Certo? Então, no caso aí, esse arco verdezinho. E agora vamos aqui à parte, de certa forma, mais matemática, né? Mais numérica, mais números, mais fórmulas, né? Primeira afirmação importante aqui da aula. A medida de um ângulo inscrito, ele é a metade da medida do ângulo central correspondente. Tá? Como assim, né? Nessa figura, se você observar bem, nós temos um ângulo central, que é o ângulo beta. Por que o ângulo beta aqui é um ângulo central? Porque seu vértice está no centro. Ok? Então, esse aqui é o ângulo beta. O ângulo inscrito alfa. O ângulo inscrito alfa, ele é um ângulo inscrito porque seu vértice está aqui na circunferência. Então, tem essa diferença aí, né? O ângulo central, o vértice é no centro. O ângulo inscrito, o vértice é na circunferência. Percebam que ambos, né, claro, como eu afirmei no slide anterior, eles determinam o mesmo arco, né? Esse arco verde aí, ele está no interior do ângulo central e está no interior do ângulo inscrito. Beleza. Primeira coisa aqui, para a gente achar esse resultado que eu falei aqui nesse quadrinho, né? Perceba que o segmento VC é o tamanho do raio dessa circunferência, bem como o segmento AC. Tanto o segmento VC quanto o segmento AC é o raio da circunferência, beleza? Em outras palavras, o segmento VC tem o mesmo tamanho que o segmento AC. Ok. Outra coisa. Observe o triângulo AVC. Né? O triângulo aí perigoso. Olha aí. O triângulo AVC. O que eu posso falar sobre o triângulo AVC
Quanto aos lados, esse triângulo é o quê? Ele é isósceles, equilátero ou escaleno? É isósceles. Ele é isósceles por quê? Porque BC e CA tem a mesma medida. É, Que é os raios da circunferência. são os raios. Beleza. Porque eles têm dois lados congruentes, né? Assim, o lado VC e o lado AC. Consequentemente, os ângulos da base aqui, ó, também vão ser congruentes, né? Então aqui vai ser alfa e aqui também vai ser alfa. Isso quer dizer, né? Existe um teorema que é chamado teorema do ângulo externo, né? Que diz o seguinte, perceba que o beta é um ângulo externo ao triângulo AVC. Então, o ângulo beta, ele é a soma dos dois ângulos internos do triângulo AVC que não estão adjacentes a ele. Como assim? Ele é a soma desse ângulo aqui com esse. Então, beta é igual a quem? A 2α. Então, é justamente o que está sendo falado aí nesse quadro verde em cima, né? O ângulo central é o dobro do ângulo escrito. Então, o beta é igual a 2α. Em outras palavras, né, você pode dizer que o alfa é a metade do ângulo beta, certo? É justamente o que está escrito, né? O ângulo escrito é metade do ângulo central. Então, eu tenho aqui uma circunferência. Vocês conseguem ver uma circunferência? E eu vou traçar um ângulo central e um ângulo escrito aqui, certo? Então, vamos ver aqui se eu consigo desenrolar. Então, vamos aqui criar dois pontos na circunferência. Então, temos aqui dois pontos na circunferência. E vou criar aqui um ângulo, né? O ângulo central. Então, vou clicar aqui no ângulo central. Vou traçar aqui os lados do ângulo. Beleza. Estamos aqui com um ângulo central de 68,7 graus. E o bom daqui é porque eu posso escolher o valor que eu quero, né? Então, tanto faz. Vamos botar aqui... Tá aqui um ângulo central. GeoGebra, né? A versão 5 nesse caso aqui. Vocês podem instalar no computador. É, muito bom. Beleza, então estamos aqui com uma circunferência e um ângulo central de 70,3 graus. Beleza? Agora eu vou traçar um ângulo inscrito, né? Que é correspondente a esse mesmo arco aqui que está sendo determinado. Então vamos lá, eu vou até traçar logo o arco circular. Tem que selecionar o centro, depois os dois pontos. Vou destacar aqui esse arco de cor, uma corzinha mais bonitinha, de vermelho. E aumentar o estilo aqui para um negócio mais forte. Pronto, está aqui. Então temos aqui um ângulo central, determinando aqui um arco, né, vermelho, né? À medida que eu aumento aqui o ângulo, diminuo, eu tenho aqui um arco vermelho determinado. Beleza. Vamos agora ao ângulo escrito, né? Eu vou colocar um ponto a mais aqui na circunferência, né, em cima da circunferência, e vou traçar aqui os lados desse ângulo inscrito. E vou medir aqui também, né? Vamos botar aqui, nós determinarmos a medida desse ângulo. Pronto. Então, na figura aí que vocês estão vendo, nós temos basicamente 4 elementos. A circunferência, né? O ângulo central de 64,4 graus. Temos o arco determinado por esse ângulo central, que está de vermelho. E temos um ângulo inscrito, né, na circunferência, determinando aqui o mesmo arco também vermelho, porque eu coloquei passando aqui pelos mesmos dois pontos do ângulo central. Certo? Ok. Já notam aí que o que está acontecendo aqui? O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, né? 32,2, se você dobrar, você vai para 64,4.
Isso não foi coincidência, como a gente viu no slide, né, anterior. Qualquer posição que eu coloque aqui, deixa eu colocar, por exemplo, o número par para ficar melhor, né? Aqui, ó, 45,4 e aqui é 90,8, que é o dobro. E não importa como eu escolha isso sempre vai dar a metade, né? O ângulo escrito sempre é metade. Bom dia. Oi. E se tiver um ângulo dividindo o raio? É isso que eu ia mostrar agora. Olha a propriedade aqui, ó. Vamos observar o ângulo central. Eu vou tornar esse ângulo central, vou tentar forçar aqui, esse ângulo central ser 180, né? Ver se eu consigo colocar aqui 180, porque... Deixa eu aproximar mais para ver se eu consigo. 180, pronto. O que é que acontece quando eu coloco um ângulo central de 180 graus, né? Em outras palavras, o que é que acontece quando o ângulo central ele é formado por um diâmetro aqui da circunferência, né? Observem aí, ó. Esse segmento aqui de 180 graus, né? Como passa pelo centro, que é um ângulo central, isso aqui é um diâmetro, né? E ó, agora observe o que acontece com o ângulo escrito. Ele é 90 porque é metade, certo? E aí se eu mover ele, ó, perceba, permanece 90, não importa, né? Porque ele sempre está sendo um ângulo escrito determinado pelo mesmo arco. Esse arco vermelho é de 180 graus. Então o ângulo escrito é 90 obrigatoriamente. Em outras palavras, toda vida que eu tenho um ângulo escrito, né, correspondente a um ângulo central de 180 graus, correspondente a um diâmetro de certa forma, o triângulo aqui formado sempre é retângulo, né? Onde quer que você passe aqui, o triângulo sempre vai ser um triângulo retângulo. Então, ratificando aqui novamente, o ângulo inscrito sempre é metade do ângulo central correspondente. Então vamos seguir aqui nossa vida com exercícios, né? Vamos lá. Treinar o que a gente falou. Exercício 1. Determine a medida x em grau em cada uma das circunferências a seguir. Então vamos ter aí uns 3 casos para a gente avaliar. Eu quero saber a medida de x. Em outras palavras, sim, sobre o programa, o Cauã está dizendo aí que nem precisa baixar, né? Isso. Você tem acesso de muitas formas, né? Você pode baixar esse programa no seu celular, tanto faz qual seja o seu celular. Pode baixar no tablet, pode baixar no computador, pode usar no navegador normal também, né? E eu acho que são todas as opções, né? Então não tem desculpa para não usar. Voltando aqui ao exercício, você quer saber o valor de x, né? Então você quer saber a medida, né? A medida do ângulo central, né? Dizer assim, ACB. É isso que você quer saber, que é o centro, né? O principal resultado que você tem que resgatar aqui da nossa aula é o seguinte. Ele está indicando aqui que esse arco é de 65 graus. Tanto faz o arco ou o ângulo central, né? Sendo correspondentes, eles têm a mesma medida. Então aqui é 60 graus. Não tem muito o que fazer. O ângulo central e o arco correspondente a ele têm a mesma medida. Ponto final. Não, então vai ser 65. É 65. 65, eu que estou vendo coisa demais. Foi mal. 65, é a mesma coisa, certo? Eu que vi errado aí. Beleza? Outros casos aqui, né? Então, vamos aqui à letra B. Nesse caso aqui, o que está tendo aí na figura principal, né? Um ângulo escrito, né? O que ele está querendo aí é a medida do ângulo escrito AVB. Eu quero isso aqui. É o nosso desconhecido, beleza? O que ele está dando de medida aí conhecida? Está dizendo que esse arco AB, ele mede 100 graus.
Então, com certeza, o que a gente sabe aqui de certeza, que a gente viu na letra A, é que o ângulo central também vai medir 100 graus. Né? E o que a gente viu como principal resultado, que eu até mostrei lá no programazinho, é que o ângulo inscrito ele é metade do ângulo central. Né? Então, usando esse resultado aí, o que você pode dizer? É que AVB ele é metade de 100. O ângulo inscrito sempre é metade do ângulo central. E aí morreu, não tem o que fazer não. 100 por 2 dá 50 graus. Beleza, vamos lá. Na letra C, nós temos aí dois ângulos inscritos, né? Um medindo X e o outro medindo 46. Vamos ver aqui o que a gente pode falar sobre eles dois. Primeira coisa que o arco correspondente a eles dois, o arco AB, né? Tá aqui, ó. Ok? Existe um ângulo central aqui também correspondente aos dois. Tá aqui o ângulo central. E nós conseguiremos medir esse ângulo central, né? Esse ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. É o dobro de 46, né? Que dá 92. Né? Mas perceba que o outro ângulo inscrito, que está com medida desconhecida, ele também é correspondente a esse ângulo central. Porque também ele chega no ponto A aqui e no ponto B. Em outras palavras, o X, né, ele é a metade de 92, né, que é 46 também. Resumindo a história, né, na verdade, você nem precisaria ter feito isso. Né? Se você tem dois ângulos... Pode falar. Que é um triângulo equivalente os dois. São ângulos correspondentes ao mesmo ângulo central, então eles têm que ter a mesma medida, certo? Então, se você tem dois ângulos inscritos, né, correspondentes ao mesmo arco, como assim? Como é que você identifica que eles são correspondentes? Basta olhar onde é que ele chega aqui, ó. Tanto o ângulo AVB quanto o ângulo APB, né? Deixa eu ajeitar aqui. APB, né? Se você olhar bem, eles têm, né, dois pontos em comum aqui na circunferência. Então, eles são correspondentes, então eles têm que ter a mesma medida. E você pode até relembrar aqui lá na nossa construção, né, que eu fiz aqui. Então, por exemplo, se eu fixar aqui o arco vermelho, né? Não interessa onde eu coloco o ângulo inscrito, ó, ele não muda de valor, né? Se eu desenhar outro cara inscrito correspondente a ele, por exemplo, vamos até desenhar só para... Vou botar outro ponto aqui. Aí eu vou desenhar aqui outro ângulo inscrito. Só que chegando no ponto, digamos, ponto A e chegando aqui no ponto B. Então, os dois ângulos inscritos aqui, ó, eu vou medir agora o ângulo, né? Vamos botar aqui. Perceba os valores, né? 26,1. Aqui também é 26,1. Perceba que eles são correspondentes ao mesmo arco. Eu não estou alterando lá o arco, ó. Então, ângulos inscritos ao mesmo, correspondentes ao mesmo arco têm a mesma medida. E você não precisa estar fazendo conta. Eu fiz aqui só para ilustrar, né, e mostrar que eles são realmente congruentes. Então vamos lá. Exercício 2. Um triângulo ele é inscrito a uma semicircunferência, né, quando seus três vértices pertencem a ela e um de seus lados passa pelo centro da semicircunferência. Então, por exemplo, aqui nós temos um triângulo inscrito a uma semicircunferência, né? Calcule a medida do ângulo
PMQ, desse ângulo aqui, no triângulo inscrito na semicircunferência seguinte, né? Então vamos aqui. Basicamente aqui é aquela situação que nós estávamos lá no programa, né? Esse ângulo central aqui, né? Ele é de 180 graus. O segmento PQ, ele é um diâmetro, né? Então o X, quem é que vai ser o X? O X vai ser a metade de 180. Quando o ângulo central, né, for formado aí pelo diâmetro, pode ter certeza que o ângulo inscrito correspondente vai ser de 90 graus. Então aí não tem nenhum segredo mais. Na letra B ele só pede para você completar, né? Vamos completar essa sequência aqui, né? Essa frase, de forma que ela fique verdadeira. Então vamos ver aqui, ó. Quanto aos ângulos, né? Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é classificada como... Então ele está dizendo o seguinte, toda vez que eu coloco aqui um triângulo em uma semicircunferência, eu sempre vou ter essa situação aqui. Esse ângulo sempre vai ser de 180 e, consequentemente, o ângulo inscrito sempre vai ser de 90. Então, o triângulo, né, inscrito, ele sempre vai ser classificado como triângulo retângulo, né? E é isso. Só para ilustrar aquilo que eu falei com vocês. Vamos aqui outra situação, né? Na circunferência de centro C, tá aqui o centro C, determine a medida x em grau do ângulo PSN, que está aqui destacado de x, né? Eu quero essa medida aqui. Então, nosso desafio aqui é descobrir a medida x. E aí ele dá uma sugestão aqui pra gente, né? Traça o segmento PM e observe os ângulos escritos PMN e MPQ. Vamos aqui com calma. Primeira coisa, vamos acatar aqui a sugestão dele. Vamos traçar o segmento aqui PM. Cadê PM? Tá aqui. Beleza, tá aqui o PM. O que é que isso acarreta, né? O que é que isso facilitou na nossa vida? Vamos ver aqui o que é que facilitou. Observe esse ângulo, né? Esse ângulo que eu estou destacando de verde aqui, ele é um ângulo inscrito, beleza? Observem aí, ó, MPQ. Ele é um ângulo inscrito. E ele é correspondente aqui, ó, a um arco de 70 graus. Isso quer dizer que dá para a gente determinar essa medida, bem facinho, né? Quanto é que é essa medida? Essa medida aqui é a metade do 70. Então isso aqui é 35, ó. Beleza? Ele é sempre metade do arco que está aqui de frente para ele. Você está olhando aqui para esse arco, então ele é metade dele. A mesma situação você pode ver do lado, de certa forma, oposto, né? Observe esse ângulo aqui, ó. Esse aqui também vai ser um ângulo inscrito. É o ângulo PMN, né? Se você observar o ângulo PMN, ele olha aqui para o arco de 130 graus. Concordam comigo aqui, ó? Então, se esse ângulo ele olha para um arco de 130 graus, isso quer dizer que ele é metade desse arco. E a metade de 130, né, vai ser 65. Beleza, 65 graus. E agora nós conseguimos achar x facilmente, né? Como é que a gente consegue achar o x aí? Alguém quer falar?
como é que a gente acha o x? Não é difícil. Na verdade, tá bem óbvio. Nós temos esse ângulo aqui, temos esse e queremos esse. Estou colocando a figura aí fora para facilitar, né? Esse aqui é de 35. Esse outro é de 65. E eu quero x agora. O ângulo desconhecido aqui, ele é o ângulo externo a esse triângulo PMS. Assim, ó. Ele é o ângulo externo. E é sempre bom você se lembrar da propriedade do ângulo externo, né? O ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos do triângulo que não está vizinho a ele. Ó, esse ângulo aqui, ele está vizinho a ele, então não ligue para ele, desconsidere. Observe os outros dois, ó, que é o de 65 e o de 35. São os dois ângulos que não são adjacentes ao ângulo externo em questão. Então pode ter certeza que o x vai ser simplesmente a soma desses caras. Certo? O x vai ser 100 graus. Certo? Se você não lembrar do ângulo externo, né? Se você não lembrar desse resultado, aí o que você vai fazer? Acho que foi alguém falou aí. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai descobrir esse ângulo, né? Que você descobrindo ele, porque os três tem que dar 180, você vai ver que isso aqui é 80. Né? E se esse aqui é 80, o ângulo x é o suplementar a 80, que é justamente 100 também. Beleza?